No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a operação que a PF realizou nessa última quarta-feira e em alguns endereços que a polícia foi atrás, foram endereços do senhor Pablo Marçal, o conhecido coach da montanha. Pois bem, uma coisa que não dá para negar é que o Pablo Marçal ele é muito bom de lábia, ele tem uma retórica muito boa e ele é muito habilidoso em fazer com que os seus seguidores, né, o pessoal que gosta dele, passem a seguir ele de uma maneira assim fanática. Antes que eu comece a falar sobre essa operação da PF, já vou pedir para você se inscrever no canal e me dizer aqui, eu quero saber mesmo, qual que é a sua opinião em relação ao Pablo Marçal e sobre o que ele tem feito aí no cenário do coach, né? Essa operação da Polícia Federal, ela teve o intuito de investigar lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e apropriação indébita que o Pablo teria feito durante as eleições do ano passado, 2022. Como que funcionava? O Pablo, ele foi o principal doador de recursos para a campanha dele. Ele não pegou o dinheiro do fundo partidário para a campanha dele, mas o que ele fazia? Pegava o dinheiro, doava para uma empresa que fazia parte, que ele era o proprietário, e assim fazia essa lavagem de dinheiro, ou seja, ele não pegou o dinheiro diretamente e aplicou na campanha, mas ele pegou o dinheiro, que era, infelizmente, a direito dele, doou para essa empresa e a empresa que era dele, então assim, fez aí uma lavagem de dinheiro. Para quem não se lembra, ele tentou se candidatar ano passado pelo PROS para tentar ser presidente da República. Mas assim, o Pablo, ele é muito bom de marketing, como eu falei, ele é muito bom de lábia. E ele sabia que ele não seria eleito. Não tinha como ele ser eleito. E por ele ser muito bom de lábia, qual que foi a intenção dele, no meu ver? Ele, sendo candidato à presidência, mesmo sabendo que não seria eleito, ele teria aí uma propaganda de graça, né? O nome dele estaria na mídia, todo mundo iria comentar o nome dele. E mesmo não sendo eleito, as pessoas iriam ainda mais atrás dele procurar saber quem que é essa pessoa, quem que é essa pessoa é, que fala tão bem. E no Brasil temos um grande problema. É que basta uma pessoa que ela comece a falar de Deus, que ela comece, né, a falar dos princípios da família, mesmo que ela não siga em cima de um altar, às vezes nem precisa ser em cima de um altar. Ela pode falar em qualquer lugar. Apenas citou o nome de Deus, família e esse tipo de coisa, já começa a juntar aquele tanto de fã. E aí foi isso que ele fez. Ele mesmo se auto-intitula o coach messiânico, né? Ele mesmo meio que se chama de Messias, né? Por ser messiânico. E ele, por ele ser muito inteligente, muito bom de lábio, em persuadir as pessoas, quem não se lembra também, quando ele levou um grupo de pessoas que pagaram, inclusive, pagaram para poder ir para uma montanha lá, não sei aonde, para poder passar frio, para poder, dizendo ele um teste de resistência, que isso aí iria ativar os gatilhos mentais para que a pessoa fique mais inteligente, passe a ganhar mais dinheiro. Como? É mais fácil você morrer, como que quase aconteceu com as pessoas lá. Elas tiveram que serem resgatadas porque algumas delas estavam passando muito frio. Há poucos dias atrás, alguns funcionários, sob instrução do Pablo Marçal, eles participaram assim de uma corrida, né, não é meio maratona, mas eles tinham que correr 42 quilômetros, assim, de repente, do nada, porque isso aí iria ativar a personalidade deles de vencedor, que não sei o que. Resumo da história, eles foram, mas acabou que uma das pessoas que participou dessa maratona dele, assim, do nada, morreu. Aí antes de chegar nem na metade desses 42 quilômetros. E a todo momento o rapaz que morreu filmando, acreditando realmente nas ideias, né? Na lábia do Pablo Marçal.
Isso é muito ruim porque mostra que o ser humano, não vou falar só o brasileiro, o ser humano ele tem uma carência de líder, né? Sempre precisa ter de um líder, algo para poder chamar de superior, algo para ele poder seguir. E a gente vê isso na Bíblia, né? Naquela parte que Moisés ele teve que sair, deixar o povo para trás para poder se encontrar com Deus, né? E na volta, o pessoal ali, eles fizeram um bezerro de ouro e desviaram totalmente a atenção deles para esse bezerro de ouro, de Deus para o bezerro de ouro. Passaram a fazer totalmente as adorações que deviam ser destinadas apenas a Deus para esse bezerro de ouro. Então é o seguinte, o ser humano ele tem essa necessidade de idolatrar alguém, né? Muitas vezes deixam de idolatrar a Deus só porque encontrou alguém ali, não, essa pessoa tá falando de Deus, não, ela, né? Ela é a pessoa boa, eu vou seguir ela. É só falar de Deus que já ganha seguidor fácil, né? Fiéis fácil. Como eu falei, o Pablo Marçal ele é muito inteligente, né? Isso aí é algo que não dá para negar. Ele é muito bom em fazer essa ativação dos gatilhos mentais para que as pessoas o idolatrem, né? Passem a seguir ele de uma forma estranha. Mas o pessoal que segue ele pode continuar a seguir, não tem problema. Mas que parem realmente de fazer essa idolatria, que se questionem, né? Porque não é a primeira vez, né, que o Pablo ele faz leva os seus seguidores ao perigo, fez pela segunda vez. Não temos o resultado final dessa investigação da PF, mas você ter uma investigação da PF sobre essa acusação de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, apropriação indébita durante as eleições, não é algo bom. Durante as eleições, ele tentou se candidatar a presidente, ele, como eu falei, ele não foi eleito, e ele disse que ele era contra o Lula e contra o Bolsonaro. Resumo da história, ele passou a apoiar o Bolsonaro e fez uma coisa que ele disse que não iria fazer, que era se candidatar a outra coisa. No caso, ele foi candidato a deputado federal. Ele até foi eleito, mas acabou que como o partido dele, o PROS, passou a apoiar o Lula, ele disse que ele era contra o Lula, ele teve a candidatura dele indeferida. Acabou que não assumiu, né? Mas me diz aí, o que você pensa em relação ao Pablo Marçal, qual o que você a sua opinião em relação a ele e sobre essa investigação da PF? O que você acha, né, dessa investigação no endereço do Pablo Marçal?